11 anos de Canadá, será que valeu a pena? Vamos falar sobre expectativa e realidade. A Simone, a minha amiga, ela está aqui no Canadá há 11 anos. E aí ela tem muita experiência, muita coisa para compartilhar com a gente. Então sejam bem-vindos a esse vídeo aí da série Vida de Imigrante, um bate-papo. A gente está aqui na Cascade Mountain. Um sonho de lugar, um coisa lugar mais linda. Muito bonito. E a gente vai trocando ideia. A Bruna tá ali embaixo, a família da Simone também. E a gente vai andar por aqui, vocês vão vendo, e ela vai compartilhar aí a experiência. Pessoal, mas antes de começar esse vídeo aí a respeito de 11 anos de Canadá com a minha amiga Simone, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês sabem que o inglês é fundamental aí para o sucesso do Plano Canadá. Aliás, não somente para isso, sucesso aí para você na carreira, no trabalho, nos estudos, na cultura, né? Você tem acesso a muito mais coisas, então você precisa investir aí, mas é um investimento que vai te trazer muitos benefícios. Sem o inglês a gente não conseguiria nada do que a gente conquistou até agora, nem do que a gente ainda há de conquistar. Por essa razão a gente tem uma parceria com o Cambly, que é uma plataforma de estudo de inglês 100% digital, que você pode estudar de qualquer lugar do mundo, aí 7 dias da semana, 24 horas por dia, com professores nativos, com sotaque de todo lugar que você quiser. Então tem muita flexibilidade, aulas aí de todos os níveis, para iniciante, para gente que já está expert, e tem aula individual e em aula em grupo. E eu quero falar para vocês do Flash Sale, que é uma promoção maravilhosa que tá tendo. Então o Cambly tá com planos aí que era de R$136 por mês, tá saindo por R$74 para 1 hora de aula por semana aí no plano anual. Então eu queria deixar para vocês aí esse convite. Utilizem aqui o link que eu vou deixar abaixo aqui para eles saberem que vocês vieram daqui. Bora estudar inglês, e eu vou mostrar um trechinho da aula que eu fiz hoje cedo mesmo com um professor, a gente falando aí do quanto é importante a gente investir no inglês para que a gente possa ter retornos. Então bora lá. The level of my achievements will be according the level of my English. So if I don't have English here, I will need to struggle to work harder with my body, use my energy, my health. But if I have a good English to negotiate, to communicate with people, I'm sure that the opportunity is going to be different for me. I will get more money, I will... Viu só que legal? Mas corre que essa promoção é relâmpago, como sempre, vocês já sabem. E ela vai estar disponível por 72 horas, então vai lá aproveitar. E bora aí pro vídeo, escutem essa história que tá maravilhosa. Simone, antes de mais nada, se apresente. Quem é você, sua família? Quando que você chegou no Canadá? Obrigada aí pelo convite, bate-papo. Estamos aqui há 11 anos, como ele disse. Sou a esposa do Fred e a mãe do João. Muitas pessoas, inclusive, me conhecem no Instagram como a mãe do João. E viemos de São Paulo, capital. Fizemos o nosso processo de imigração por Quebec na época. Por Quebec. Em 2011. O famoso CSQ, Certificado de Seleção do Quebec. Precisava ter o francês? Precisava ter o francês. Quem tivemos que passar, eu e o Fred, tivemos que estudar os dois. O Fred era o aplicante principal, então ele tinha que ter o francês melhor que o meu, né? Certo. E aí estudamos, fizemos, o nosso processo durou 6 meses. Rápido. Foi muito rápido. Enviamos todo... E esse certificado de seleção do Quebec, você tinha que ter um TCC. Tinha que ter plano A, plano B, plano C, onde você ia morar. Consegue descer aqui sem cair, sem atravessar? Então isso em fizemos 2011. 2011. Mas a vontade de vir para o Canadá surgiu antes, ou tipo, você viu essa oportunidade do Quebec e isso que te atraiu? Não, esse sonho Canadá começou com meu marido. Era o sonho dele vir para o Canadá, ele tinha alguns amigos aqui. E quando nós começamos a namorar, ele já falava disso, que ele queria vir para o Canadá. Entendi. Só que aí nós nos casamos, tivemos o João, e eu fiquei com um pouquinho de medo de sair do Brasil, criar ele longe dos avós, tudo Ele estava aquilo. com que idade? Quando nós viemos para cá, ele tinha acabado de fazer 3 aninhos. Nossa, bem novinho. Bem novinho. E nós chegamos então para morar em Montreal, né? Porque a nossa seleção foi pelo Quebec. E queríamos ter essa experiência, né, de morar lá. Já tínhamos aprendido francês, não sabíamos nada de inglês. Ah, não tinha inglês, era só francês. Não sabia falar nem hi. É mesmo? Só francês.
Então fomos para Montreal e ficamos lá só por 4 meses, porque era o que eu estava falando pro Joel. A gente faz planos, mas os planos não são conforme a gente imagina, muitas vezes. E eu diria que para o plano Canadá dar certo, esse é o tópico número 1. Você saber que o seu plano pode dar errado. E que você vai ter que se adaptar, você vai ter que ter um plano B, um plano C, talvez. Então, o que você tinha planejado, qual que era a sua expectativa quando você decidiu vir para o Canadá? O que você imaginava que ia acontecer? Você já pensava em vir e ficar bastante tempo? Era temporário? Sim, não, nós pensávamos em vir para ficar mesmo, para morar. Mas a nossa ideia era, o Fred é enfermeiro no Brasil, a nossa ideia era trazer, né, o diploma dele para cá. Eu sou psicóloga, então a gente foi estudar em Montreal para trazer, né, para fazer a certificação do nosso diploma. Só que nós vimos que a burocracia era enorme, era muito difícil de conseguir ir lá naquela época. Então o nosso plano era esse. Nós viemos para estudar francês. Já vieram com o PR? Já viemos com o PR. Porque o plano de seleção do Quebec, quando você é aceito, automaticamente você já recebe seu PR. Então, 3 meses depois que nós chegamos em Montreal, nosso PR já chegou. Nossa, que beleza. Então, a gente já veio com tudo junto. Então, a nossa ideia era estudar francês. Então, nós fomos para a Universidade de Montreal, estudamos francês 2 meses, para validar o diploma. Só que meu marido viu que não era isso que ele queria. Ele não queria voltar a estudar. Ele já estava cansado, já tinha feito 2 faculdades. Ele falou, não quero sala de aula de novo, eu quero trabalhar. Então, entrou o nosso plano B, né? Nesse momento, 4 meses depois que nós fomos para Toronto. Mas então o nosso plano inicial era transferir nossos diplomas e ficar em Montreal. Mas isso ia durar uns 5 a 7 anos para concretizar. Entendi. E aí, nós partimos para o plano B. E fomos para Toronto. Sem o inglês? Sem inglês nenhum. Chegamos lá, a gente tentava se virar no francês, com um neném de 3 aninhos. Alugamos um apartamento ainda morando em Montreal. E um detalhe, todo o dinheiro que nós trouxemos para Montreal, lá ficou. É mesmo? A gente perdeu todo o nosso dinheiro lá. Como assim? Pagando a universidade, pagando o primeiro e último aluguel do apartamento que a gente alugou lá. Então era o dinheiro nosso para comprar carro, mobiliar a casa, ficou todo em Montreal. Nossa, caramba. Então... E aí nós fomos para Toronto com o dinheiro só do primeiro aluguel. Caraca, com muita fé em Deus. Foi. E aí lá o Fred começou a trabalhar e eu fui estudar inglês. Ele começou a trabalhar onde? Na construção, começou a trabalhar com drywall e trabalha até hoje com isso, né? Ele já tem 11 anos de experiência. Então, enfermeiro, deixou de ser enfermeiro no Brasil, aqui no Canadá ele é um profissional da área de construção. Exatamente. E é o que a gente vê muito, né? Muitas pessoas saem da sua área. Muito normal. Ele é 1 no meio de 1 milhão. Muitas pessoas saem da sua área porque um dos motivos que nós viemos para o Canadá e que de vários amigos nossos nunca foi para ser rico ou para ter um status. O que o Canadá é para nós, né? Que você havia perguntado. É segurança, é qualidade de vida. Nunca foi dinheiro que nos motivou a vir para cá. Sempre foi eu poder sair na rua sem medo, eu poder dirigir sem medo. Você tinha esse medo em São Paulo? Nossa, demais. Eu tinha muito medo em São Paulo. De parar no sinal. Com um filho pequeno na cadeirinha de trás. Não. Esse é o meu pavor. Então, a segurança, a qualidade de vida sempre foi o que nos motivou. O gatilho, né? Sempre foi o que nos motivou a vir pra cá. E como que foi esse recomeço lá em Toronto, então? O plano mudou, deu uma virada? O plano deu uma virada. Então, você que quer vir pro Canadá, você tem que ter isso em mente. Que o seu plano pode dar errado e as chances dele dar errado é grande. É grande, mudar, né? Você tem que se adequar a sua expectativa à realidade, né? A gente tem uma expectativa no Brasil, a gente faz plano, é bom planejar, é importante. Mas tem que saber que vai chegar aqui e vai ser uma realidade diferente, né? A família apoiava? Apoiava, mas sofreram, né? Meus pais sofreram muito. Você é filha única? Não, tenho um irmão mais velho de 5 anos. Mas ele tem 5 anos, né? A mais que eu. Mas o João é o único neto. Entendi. Não é fácil, né? Tirar uma criança pequena, dar tchau, a hora da despedida, é tudo bem difícil. Mas o argumento era esse, né? Tô levando para um lugar melhor. Mas, de fato, quando eles vieram a primeira vez, um ano depois que nós chegamos aqui, eles já vieram
para Toronto nos visitar e eles viram realmente como era a nossa vida aqui, né? Tipo assim, ó, uma vida num lugar tipo esse aqui, assim, era bem melhor do que São Paulo, eu né? acho que é um pouquinho mais transparente do que os rios de São Paulo. Meu marido era enfermeiro em São Paulo, mas a gente não tinha essa qualidade de vida que a gente tem aqui, ele trabalhando na construção. E foi muita luta nesse começo? Você trabalhou com o quê? Eu não cheguei a trabalhar. Seus empregos? Eu não cheguei a trabalhar em Toronto. Então... Sempre ele que conseguiu sustentar a casa, manter a casa, trabalhando para fora, com o trabalho na construção. O nosso objetivo, Nossa, eu tô embasbacado com também. essa vista aqui, ó. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui olhando, vamos virar as costas. Essa é a Cascade Mountain, a gente tá no Cascade Pound, a 15 minutinhos do centro de Banff, coisa mais linda do mundo. E a gente tá acampando aqui, a família dela, a família do Thiago, da Angélica, eu e a Bruna. E uma turma. Você mostrou o trailer, tudo? Sim, vai estar nos outros vídeos. Vocês vão achar os vídeos por aí, o trailer dela. Então, esse primeiro ano, aí, quando nós chegamos em Toronto, esse primeiro ano foi de adaptação. Nosso primeiro inverno, sem carro. Porque aí nós fomos comprar carro só uns 7 meses depois. Então, nós passamos o primeiro inverno sem carro. Caramba! O nosso primeiro sofá a gente pegou da porta do prédio que a gente morava, que estava no lixo. Porque nem tinha grana para mobiliar, você já tinha gastado ficou tudo. Em Montreal, na faculdade. E daí... E aqui é assim, o pessoal põe móveis na rua, né? Você já deve ter contado isso, né? Os meus primeiros móveis todos são de doação, eu tenho móvel de doação até hoje. Sim, e daí... Esse primeiro ano foi de adaptação para o Fred no trabalho. Então, eu tava falando que o nosso acordo foi que eu iria criar o João em casa. Então, por isso que eu não fui trabalhar. Homeschooling? Você fala? Eu não fazia homeschool, mas como ele só tinha 3 aninhos ainda, eu iria ficar com ele em casa. Então, daí quando eu fui pro inglês, eu fui morar no basement da casa de uma amiga, porque daí a gente revezava. E nisso ele já foi pro jardim da infância, né? Pra daycare. Então, ela levava, buscava ele pra mim e eu fui estudar inglês. Então, esse começo foi assim, sabe? Foi de adaptação, que é o segundo ponto que eu acho importante para quem quer vir para o Canadá. Você dar tempo para o Canadá. Porque nesse primeiro ano, por vários momentos, o Fred quis ir embora. Ele queria ir embora. E olha que ele que era o principal que quis vir. Ele que queria vir para o Canadá, né? Era o sonho dele. Mas quando você está diante de várias dificuldades assim, você pensa em voltar. Você fala, não, vou voltar. E a gente dos dois do casal vai pensar em voltar, esteja preparado. Esteja preparado. Então a gente insistiu, a gente falou assim, não, você tem que dar tempo pro Canadá, pelo menos 2 anos. Você tem que dar tempo pro Canadá, você tem que esperar as coisas acontecerem. Não é de uma hora para outra. Então aí depois de 1 ano ele já se adaptou ao trabalho, e aí ele começou a ganhar um pouco melhor, eu já tinha estudado inglês. Certo. Aprendeu inglês? Tô aprendendo até hoje, né? Acho que a gente nunca para de aprender. Não para de aprender, continuamos aprendendo. Nunca para de aprender, não tem jeito, a não ser né? que faça uma imersão muito profunda. O João que me corrige, né? O filho Às vezes dela... a gente faz uns vídeos engraçados no Instagram, ele corrigindo o inglês de brasileiro, eu morro de rir. Aliás, como é que foi a adaptação dele na escola? Então, para criança da idade dele, o mundo dele é onde está o pai e a mãe, né? Então ele se adaptou super bem, ele tem essa característica na personalidade, né? Ele é super adaptável, comunicativo, então ele foi pra daycare, já fez amiguinho, aí nisso ele já começou... Gente, criança aprende inglês uma esponjinha, né? É rapidinho, vocês não precisam ter medo. O Joshua já tá corrigindo eu e a Bruna, o Joshua, assim, 2 anos, eu não tô forçando a barra, eu falo assim, olha o carro preto dele, não, black. É assim, então quem vem com um filhinho pequeno não precisa ter medo, eles aprendem inglês super rápido, se adaptam super rápido. Aonde estiver o pai e a mãe, eles vão estar bem. Vão estar tranquilos, né? Vão estar tranquilos, você vai passando segurança para eles, e eles, o mundinho deles é o pai e a mãe, né? Vou pôr óculos pode pôr, eu gente, também. Senão eu não fico de olho aberto. Viu? E o Fred, que momento que ele se adaptou e falou, não, legal, acho que é isso, vou continuar trabalhando na construção. Eu acho que quando ele viu, por que ele não estava gostando? Foi pesado o trabalho? O trabalho é bem físico, né? É bem pesado, exige bastante, né? Não é fácil o cara falar assim, tipo, eu vou largar tudo, chego lá, vou trabalhar na construção, não é bem isso assim. A gente já ouviu muito também, viu, Joel? Então, tipo assim, a pessoa acha, não, porque eu quero ir pro Canadá, eu faço qualquer coisa. Não é todo mundo que encara, especialmente quem tem um nível de vida alto no Brasil. É mais difícil. Talvez não se adapte muito ao Canadá, porque a vida aqui não é fácil, assim. A não ser que derreta o patrimônio, exatamente, gastando pra conseguir manter o mesmo padrão. Porque eu já vi, tá? Eu não tô contando histórias de alguém. Eu vi pessoas que vieram, que tinham um alto padrão de vida no Brasil,
Vieram, ficaram 2 meses. 2 meses. E foram embora, assim, revoltados com o Canadá. Bravo e falando com o mal, Canadá. bravo. Decepcionado. Porque o Canadá é muito ruim, porque na minha casa eu fazia unha toda semana, eu tinha faxineira, babá. Isso. E chega aqui, essa não é a realidade. Aqui. Então. A pessoa vai ter que trabalhar, ela vai ter que lavar a própria roupa, provavelmente. Sim. Não é que não consiga, tem quem faça, mas custa muito. Tipo assim, a pessoa, para ela conseguir o primeiro salário dela, independente da formação dela, ela vai ganhar o mínimo ou um pouco mais. Sim. Vamos supor, ganhar entre 2.500 a 3.000. É o preço de uma mulher, da hora da pessoa cuidar do seu filho. Então, meio que você vai trocar elas por elas? Não. Se você vier com essa mentalidade de brasileiro, assim, essa mentalidade do brasileiro aqui para ter essa mesma vida, você vai se frustrar. Então você tem que vir aberto e saber que vai ser diferente, que vai ser completamente diferente. Dar tempo para o Canadá. E o trabalho na construção não é leve. Não é leve, o trabalho é pesado. Então você vem com porque eu trabalho de qualquer coisa. Trabalha mesmo? Será que é mesmo? Será? Para e pensa. Será que eu vou encarar mesmo? Eu costumo falar assim, o pessoal assiste a gente nos stories lá, aí fica, pô, que legal, quero ter essa vida do Joel e da Bruna e tal. Mas vai trabalhar de server, de garçom? Vai trabalhar carregando madeira? Cleaner, vai trabalhar fazendo limpeza? A Bruna como nani, a babá é babá barra faxineira. A galera, não sei se a galera fala, mas é babá barra faxina. É porque é uma mentalidade mais de brasileiro. Aqui o canadense, ele não vê isso como um subemprego, né, Joel? Como uma coisa inferior. Muito pelo contrário. Nós, né, quem trabalha na construção, faxina, babá, fazemos viagens internacionais. Sim. Ficamos nos mesmos hotéis dos donos da casa, né? Atendido no mesmo hospital. Exato, no mesmo hospital. Temos as mesmas... O dinheiro aqui, ele vale, né? Muito. Você consegue ver valor nele. A gente tem acesso aos mesmos eletrônicos, à mesma comida. Exatamente. Carros, enfim. Deve ter alguma coisinha que os ricos têm que a gente não tem. Deve ter, a gente não sabe qual é. A gente vai descobrir, né? Como diria meu amigo, a vida do rico é diferente, tal, mas o padrão que a gente tem de riqueza do Brasil, a gente aqui que é entry level, não agora, assim, mas a gente que está no começo da vida, a gente está quase com classe média alta no Brasil logo no começo, né? A gente não teria com o poder de compra que a gente tem, né? O poder de compra do só dinheiro o ralo é que maior. não é igual, o ralo você rala pesado, para você ter mais ou menos aquilo que você tinha trabalhando no escritório. Sim. E aí passou o tempo em Toronto, ele se adaptou. Se adaptou, né? Ficamos lá em Toronto 10 anos. 10 anos, como que foi? 10 anos em Toronto. E é a cidade, assim, do meu coração, né? Pra mim, assim, eu amo muito Toronto. Eu amo Toronto. Tá. Não descarto a possibilidade de um dia voltar a morar lá. O João, ele quer fazer faculdade lá. Ele ama lá, quer voltar pra lá. E Toronto é uma cidade linda, fantástica, cheia de coisas para fazer. Morava em apartamento morávamos lá? Em apartamento alugado, sim, todo esse tempo, né? Saímos do basement depois que eu parei de estudar, né? Eu estudei legal. 1 ano, aí mudamos para um apartamento e lá ficamos até vir para cá. Essa semana vai fazer 1 ano de Alberta. Caraca, e o que trouxe vocês para Alberta? Então, o que nos trouxe para Alberta, na verdade, foi que eu queria ficar ao lado de BC. Você queria ficar perto de BC sem pagar o imposto de BC. Sem pagar o imposto de BC. Porque o João, o nosso objetivo é que ele vai estudar lá, né? Em BC. Numa escola em BC, a partir do ano que vem. Certo. E nós queríamos ficar perto da escola dele, né? Pra visitá-lo. Porque de carro são 10 horas só, né? Certo. Então a gente poderia ir lá com mais frequência, mais do que morando em Toronto, né? Entendi. Então, os nossos planos era que até o ano que vem a gente tinha que mudar pra cá, ou pra Vancouver. Ou pra Vancouver. Mas Vancouver, o custo de vida é bem alto. Então, não descartamos ainda essa possibilidade de repente alugar um apartamento só pra mim e o Fred em Vancouver, pra ficar mais pertinho dele. Mas hoje ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 14, então ele começou high school esse ano. O filho dela é um gringo. Você olha assim, tipo, tem até um pouco de sotaque assim, no português. Ele tem um sotaquezinho no português. E ele é muito gringo. Ele é uma figuraça. Então, nosso primeiro Você não veio então pra Alberta por causa do custo de vida de Alberta, por causa de casa, de moradia, de comprar casa? O motivador número 1 foi a escola do João. Certo. Estarmos próximo da escola do João. E aí juntou a isso o fato de que aqui a gente conseguiu comprar uma casa, né? Os valores são mais acessíveis do que Toronto. E aí que a gente foi, e aí eu conheci o Instagram
to Canada. Porque quando eu comecei a pensar, então não vamos para Vancouver, vamos para Calgary. Deixa eu ver o que quem tem nesse... fala de Calgary, quem, né? Vamos ver o que tem nesse Texas. Deixa eu ver o que tem nessa cidade. Nesse Texas canadense aí, nessa roça. Sim, aí a gente começou a pesquisar e ver os valorizados. Pois é. Era outra vida. Foi. A gente batendo papo, fazendo passando de canoa, de stand-up ali debaixo da ponte. É demais, isso aqui é um sonho. Parece que você tá dentro de um quadro, não parece? Parece que a gente tá no tipo, paraíso, todo. Vai ser assim, ó. Parece que a gente tá dentro de um quadro o tempo inteiro. Aqui, ó, dá um 360, ó. Pode ir falando que tá pegando o seu áudio. Ah, tá. Então, daí, o motivador número 2 foi que nós já estávamos, né, há 10 anos no Canadá, é o momento de comprar uma casa. Só que em Toronto, os preços são assim... $1 milhão. Um apartamento, um estúdio de um quarto a $800 mil. Tá. Uma casa, não é, acima de $1,5 milhão, fácil, uma casa simples. Então... Alberta te chamava atenção. Alberta, esse sonho seria possível. Então nós... Qual cidade você escolheu morar? E aí nós olhamos casas em Calgary e em Airdrie, que é uma cidadezinha 15 minutos ao norte de Calgary. E compramos nossa casa lá, que é uma cidade pequena, 70 mil habitantes, tem tudo que a gente precisa. E atrás da nossa casa é uma fazendinha. Não, é bonito. Às vezes a gente acorda com uns bezerrinhos. É muito bom. E a gente estava buscando essa calmaria. Exatamente isso que eu ia perguntar. Então é muito diferente Alberta de Toronto? Diferente, bem diferente, bem diferente. Eu costumo falar, o pessoal tá pesquisando, eu quero ir pro Canadá, qualquer lugar vale. Não é qualquer lugar, cara. É quase que países diferentes, assim. Sim, tipo, eu sempre uso esse exemplo, é que nem você querer fazer uma viagem para Europa, aí você quer ir para Itália, de repente você está indo para França. É diferente. É diferente. Então, Alberta é muito diferente de BC. Quando a gente viaja para Vancouver, parece que eu estou num outro país. Exatamente. É outro rolê, é outra cultura, as pessoas se vestem diferente. Sim. Ontário é lindo, Toronto é lindo, mas não tem isso aqui. Não tem montanha, hoje né? eu tô esnobando aqui. Temos os lagos. A diferença é que os lagos de Ontário dá pra gente entrar, que às vezes você encontra uma água morninha. Aqui já não tem como mesmo. Mas tinha gente nadando aqui, tem vou defender. Tem um pessoal que entra aí. É geladinha. É bem geladinha. Mas... Já foi em Sylvan Lake? Não, já me falaram. Lake tem água boa pra nadar. Me falaram desse Sylvan Lake, é norte de Airdrie, né? Ali pra cima da minha casa. Red Deer, do lado de Red Deer. Ainda cidadezinha de 15 mil habitantes. Tem um vídeo, vou deixar um vídeo pra vocês aqui, ó. Praia em Alberta, Sylvan Lake. É isso aí. Então, o que mais que você vê de diferença, além do custo de vida de Alberta e de Ontário? Olha, nós morávamos em Toronto, que é uma cidade muito grande, né? 2,5 milhões de habitantes. A diferença principal que eu vi até agora é coisas para fazer. Lá em Toronto a gente tinha muita coisa para fazer. Certo. Então, e perto, né? Tudo em Toronto mesmo. Você queria ir para um lugar, um ponto turístico, era 10 minutos da minha casa. Ir para o lago, para o Lake Shore, andar de bike, ou ir no outro lugar, era tudo muito próximo. Aqui, eu não conheço Calgary muito bem ainda, então não posso dizer. Mas às vezes eu quero fazer alguma coisa ali em Calgary, eu não sei o que fazer. Então você tem que dar umas dicas. Vou fazer o que em Calgary? Ai, não tem muito o que fazer. Ai, parece que não tem nada pra fazer. Não, mas é pacato mesmo, né? Não adianta ficar tentando mudar o negócio. Eu percebi. Então isso é mais quieto, Calgary. Se você quer fazer um lugar, ir pra um lugar legal, é pelo menos 1 hora. Você tem que vir aqui pra Cananás, Canmore. Assim, mas Não? Não, desculpa, tem o que fazer lá em Calgary. Não, tem muito. Eu tava pensando assim, não tem o que fazer, tipo assim, não tá rolando um show, a parada cultural não é tão forte. Não, isso tem. Porque acontece menos. Edmonton vai ser a cidade com mais eventos culturais, assim, shows, teatros, essas coisas. Calgary tem, menos. Agora, atividade outdoor, cara, em Calgary tem tanta trilha, dá pra você fazer hiking dentro de Calgary. Precisa assistir esses vídeos. Dá pra você fazer cada rolê de bike, 1.000 quilômetros andando de bike. Tem então. 500... Então isso aí tem sim, 1.000 playgrounds, tem muito. Na verdade, a gente não foi passear em Calgary ainda, né? A gente foi acho que 1 vez ou 2. Sério? Não tiramos então um dia, esse é até um recado pra quem tá vendo de comprar casa ao redor. É perto, mas não é a cidade. É outra cidade, né? Outra cidade, é outra sim. Cidade. É outra cidade. É pertinho, mas você vai se sentir morando num outro lugar. Num outro lugar. Eu vou ter que ir até Calgary para fazer isso, né? Então você sempre vai pensar O meu irmão isso. também mora a mesma distância dela em outra cidade. Exato,
É a mesma coisa, vem de Calgary assim, tipo uma vez por semana, para ir na igreja com a gente, tudo. Então Calgary não faz parte muito do meu dia a dia, realmente. A gente vai tomar açaí de vez em quando, andamos de bike uma vez, lá com o Thiago, fizemos uma trilha lá de bike. Mas... Vou levar você qualquer dia para um tour. Às vezes você manda as mensagens para mim, nossa, já que lugar que é esse, em Calgary e tal. Mas também chegou recente, né? Exatamente. E a gente tem os finais de semana, temos acampado, indo conhecer as montanhas, os lagos. Que legal. Então, Calgary acabou que ficou em segundo plano. E o Canadá, ele correspondeu às suas expectativas? Valeu a pena? Quem é a Simone hoje? Quem é a Simone de antes? Valeu muito a pena. Eu falo que a Simone chegou aqui uma menina e se tornou mulher aqui, né? Com os desafios, com os aprendizados. Eu cheguei aqui com 27 anos, com um bebê de 3 anos, né? Uma criança de 3 anos. Certo. E aqui primeira coisa, você aprende a depender muito de Deus. Você, assim, 100% dependência de Deus, da ajuda de Deus, da orientação, de tudo isso, né? Eu falo que a gente trabalha muito, mas é inegável o favor de Deus, né? Não, é inegável. Assim, sem Deus a gente não teria continuado aqui, com certeza. Alopra, né? Não tem como. Por mais que é bom tudo, assim, por mais que você tenha as coisas, o emocional, se você não tiver com a cabeça ajustadinha... Não, principalmente o inverno, se você tem algum episódio de depressão, alguma coisa assim, no inverno pode ser que você tenha... Então você sempre tem que tomar vitamina D, procurar sair no sol, então isso é importante. Você se sente muito mais madura, então o Canadá foi uma escola muito mais adaptada. Hoje eu não me vejo mais morando no Brasil, não me vejo... Não sente saudade do Brasil? Eu sinto saudade das pessoas. Tá. Eu sinto saudade de... Mas é interessante, Joel, não sei se você teve esse sentimento. Acho que esse é o vídeo com o rolê mais bonito que eu já fiz de todos, zerou. Tá demais mesmo. Foi bom a gente sair pra gravar, porque daí a gente fez essa caminhada, a gente tava fazendo um barbecue ali com a galera, nem ia sair andando. Eu já tinha vindo aqui. Quando eu chego no Brasil, é uma sensação de que você nunca saiu, assim, os primeiros dias. Os cheiros, as coisas que você vê, a calçada, o estilo da casa. Só que aí depois de um tempo você já começa a sentir falta. E uma coisa que eu sempre falo é, uma vez que você saiu do teu país, você nunca mais vai se sentir completo em nenhum lugar. Você tá aqui, você sente falta de lá, você tá lá, você sente falta daqui, é das pessoas, né? Aqui tá preparado para viver uma eterna insatisfação. Nossa, eu tô para conhecer uma pessoa assim que vai falar, eu sou 100% resolvido. Não, você vai. Mas eu acho que também quem não experimenta vai viver essa eterna insatisfação de nunca ter experimentado. Com certeza, também. Foi a dúvida pro meu marido, é pior do que isso, de estar apaixonado por 2 lugares. Sim, exatamente. Foi o que eu falei pro meu marido na época, ele falava que queria vir pro Canadá, mas ele não tomava ação, né? Eu tive que partir pra ação, porque eu falei assim, imagina você velhinho, eu falei isso, a gente vai estar velhinho, você tá falando isso se eu tivesse ido pro Canadá. Cara, arrependimento não dá do que você não fez. Você tem que fazer, você tem que Dificilmente alguém se arrepende de ter tentado. Eu nunca vi alguém falando, nossa, me arrependo de ter vindo. Não. Eu já vi história, pessoas voltarem, acontece. A maioria, 95% das pessoas ficam. Não voltam. Mas mesmo assim as pessoas falam, pô, pelo menos eu tentei, eu vi com meus próprios olhos, né? Meu marido nos primeiros 2 anos pensava em voltar. Depois ele já não pensava mais em voltar, hoje não pensa. Ele tem vontade de passar temporadas no inverno, né? Mas passar o inverno lá. Até isso eu todo mundo, né? Todo mundo. Até esse bichinho aqui deve se e é cheio pro desses Brasil. Bichinhos aqui, coisa mais fofa. Cheio de buraquinho com esses bichinhos. Simone, como que você definiria o Canadá? É a minha casa longe de casa. Tá. Aqui já é a minha casa para mim, eu não me vejo morando em outro lugar. A nossa casa, nossos amigos se tornam família aqui. As pessoas que vão estar do nosso lado na alegria, na tristeza, no Natal, nos aniversários, nos perrengues, nos momentos de celebração. É a nossa casa longe de casa. É o lugar onde eu tenho segurança de dirigir, saber que nada vai acontecer comigo. Com o meu filho, que ele vai andando para a escola, ou ia de patinete, de bicicleta, sozinho.
E eu ficava em paz, porque eu sabia que nada ia acontecer. Que vai dar tudo certo. Que ia dar tudo certo. Você gosta da cultura, da educação daqui? Gosto da cultura, da educação. A educação dele foi boa? Você gostou da escola, do jeito que ele aprendeu? As escolas em Toronto foram ótimas para ele. Agora que ele vai para uma escola particular, né, no high school, que é uma escola cristã. Então, por isso que nós viemos para cá. Que legal. Eu não queria que ele fizesse, não quero, né, que ele faça o high school, né, que é o colegial. Ele vai fazer em qual escola? Escola adventista? Não, é numa escola cristã em Airdrie, esse primeiro grade 9, né, a 9ª série, e aí o outro os outros em BC. Legal. Que daí é um internato adventista. Top demais. E aí ele vai morar lá. Então por isso que a gente queria estar pertinho dele, né? Entendi. Nossa, que fera. E outra coisa, você passou a trabalhar aqui em Alberta também, para fora. Ó, gente, quando eu falo trabalhar, é para fora, sendo remunerado, mas a pessoa que cuida dos filhos, cuida da casa, é a pessoa que mais trabalha no planeta Terra. Ela só não tá na folha de pagamento. Exato, mas eu entendo, é isso mesmo. Trabalhar fora de casa. Assim, aí aqui eu comecei a trabalhar. Trabalho na FedEx, que fica ali no aeroporto. Aí é perto pra você, então. É pertinho, é 20 minutos pra mim. E então tô tendo essa primeira experiência, né, canadense. Em Toronto eu trabalhei, né, na escola, mas era um part-time, era bem, era 1h30 por dia só. Certo. Então, não conto assim como um trabalho, né? Eu trabalhava na escola do João como lunchroom supervisor. Eu ficava com as crianças na hora do almoço, para as professoras saírem. Mas aqui é um trabalho mesmo, né? Numa empresa e tudo, né? Não, top. Isso daqui eu vou fazer assim, viu? Você tinha falado das 3 coisas, então. A primeira foi, vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa do seu plano. Vai ser diferente do que você planejou. Exatamente. Você tem que estar preparado para a mudança, para se adaptar, para tentar algo diferente. O segundo é dar tempo ao Canadá. Dá tempo ao Canadá, 2 anos. 2 anos para pelo menos estabilizar. Você entender o que é o Canadá, dá tempo para ele. Não tome nenhuma atitude, nenhuma decisão antes disso. Esse seria o meu conselho, né? E o terceiro? E o terceiro é não compare a sua vida com a dos outros. Entendi. Porque você vai se frustrar, vai ficar infeliz. Tanto para quem é recém-chegado, né? E comparar a sua vida com quem já está aqui há 10, 11 anos. A pessoa tem isso, conquistou aquilo. Você acabou de chegar. Quanto para quem está aqui há mais tempo, estou aqui há 10, 15 anos, e alguém chegou agora, já conquistou primeiro do que eu. Então, assim, cada um tem primeiro, tem emprego cada um tem a sua história, sabe? Você vai vir, vai fazer a sua história com a da sua família. Deus tem uma história para cada um, né? Para cada um. E eu colocaria um quarto aí. Ajude as pessoas. Boa. As pessoas, você vai ser muito ajudado quando você chegar aqui. E vai chegar um momento em que você vai ajudar alguém. E não vai precisar ajudar quem te ajudou, geralmente. Geralmente vai ser uma corrente. Vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. Então saiba que alguém vai ajudar você quando você chegar e que você vai ter a sua oportunidade de retribuir isso lá na frente, ajudando alguém. Então não tenha vergonha de receber essa ajuda quando chegar. Não tem. A gente precisou de carona, a gente precisou de, como que faz isso? Tira esse documento, você chega perdido. Ficamos na casa de amigos. E hoje eu já recebi tanta gente na minha casa olha aí. Que chegou e que queria isso, aquilo, fazer uma experiência e mudança. Então, assim, você vai ser ajudado e depois você vai ter a oportunidade de ajudar. Top. E isso é muito, esse seria o muito legal. O quarto pilar. E faça bons amigos. Eu acho que os amigos aqui são fundamentais para você ter uma boa caminhada. Com certeza. Sem os amigos, nossa, acho que a gente nem estaria mais aqui. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Então o Canadá, ele atingiu as expectativas, superou? Ele superou as expectativas. Superou, melhor. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo, faria de novo. Faria algo diferente? Faria algumas coisas diferentes, mas não tem como você saber. Essa que é a questão. É fácil falar agora. É fácil de falar agora que passou, mas como que você ia saber na época? Eu vou para Montreal. A gente achava que tudo ia dar certo em Montreal, né? Então, ok, mudamos ali o plano, fomos para Toronto. Hoje eu iria direto para Toronto? Talvez iria, mas... Você começaria por Toronto hoje? Então, mas se eu começasse por Toronto e o Fred na construção, talvez ele acharia muito difícil, muito pesado e ia querer desistir. Ia para Montreal estudar, nós já chegamos a essa conclusão. Ia para Montreal estudar, daí como plano B, né? E ia chegar lá e ia falar, não quero estudar. E aí? Ia voltar pro Brasil, ia fazer o quê? Então tem como você olhar, assim, mas faria algumas coisas diferentes.
Com estudaria certeza, mais inglês antes talvez ou não? Estudaria inglês antes, com certeza, chegaria um pouco mais preparada, preparada melhor financeiramente também. Não investiria tanto dinheiro no Brasil, meu marido fez muito isso no começo, investiu muito coisas no Brasil. Enquanto estava aqui, você fala? Enquanto estava trabalhando aqui, né? Porque ele tinha essa ideia de voltar. Então ele quis comprar coisas lá e tal. Certo. Talvez a gente teria comprado casa muito antes aqui, se ele tivesse feito isso. Mas enfim, hoje não tem como você saber essas coisas. Né? Faz parte da vida, né? Ah, legal. E para finalizar, se você pudesse voltar ao passado para dar uma dica para você mesmo, com base no que você sabe hoje, o que você diria? O que você falaria para Simone? Assim, de Simone, 11 anos atrás? A Simone lá de 2011. Olha, eu falaria, tenha paciência, porque vai dar certo. Tenha paciência. Um dia você vai estar numa segunda-feira, aos pés da montanha, fazendo churrasco com os amigos. E você vai olhar para trás. Com o trailer estacionado ali em cima. Com o trailer dela, não meu. Eu ainda vou chegar, gente. Eu tô com 4 anos de Canadá. Eu tô camelando ainda. A gente também. Com um trailer ali. E há 11 anos atrás, para mim, isso nem passava pela minha cabeça. Tá aqui num lugar tão lindo como esse, acampando no nosso trailer, fazendo planos para o nosso filho, com amigos, filhos. Então Deus tem coisas maiores do que a gente imagina. A gente tem que fazer a nossa parte, mas temos que confiar também em Deus, porque as coisas que deram errado são aprendizagem. Com certeza. E o que deu certo, né, experiência, você pode ajudar outra pessoa. E um passo de cada vez, que as coisas... Resiliência, foco, trabalho. Deus que vai dar tudo certo. É isso aí. Pessoal, sigam a Simone, ela tem um Instagram maravilhoso, ela faz estudos bíblicos no Instagram, esse é um trabalho fantástico, maravilhoso, que vocês têm que seguir lá, ela mostra também a vida aqui no Canadá, é assim, um conteúdo de qualidade de primeira que vocês não podem deixar de seguir. Muito obrigada! Né? É isso. Gostou do bate-papo? Demais, Joel, a gente ficou muito à vontade com você. Ai, que bom. Então tá bom, quiser dar um tchau pro pessoal. Obrigada, gente, um abraço. Manda uma mensagem para quem tá planejando vir pro Canadá com a família. Sigam esses passos. Planeje, saiba que vai dar errado, dê tempo pro Canadá e não compare sua vida, faça bons amigos. E coloque seu plano em prática, o seu sonho em prática, para que você não se arrependa lá na frente. Boa. Pessoal, se inscreve, deixa uma mensagem, por favor, a sua mensagem é muito importante. Eu leio uma a uma, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Se tiver mais comentários positivos, se tiver um like, se inscreva se você não é inscrito. E tchau. Valeu, Cê. Tchau. Tchau, tchau.